Fala filhote, tudo bem? Bem-vindo ao canal Física Mardoc, eu sou o professor Vitor Mardoc. Hoje nós vamos falar sobre hidrodinâmica, o movimento dos fluidos. Depois da vinheta eu vou te ensinar. Olha só, bebês, a gente já viu aqui no canal o curso de hidrostática. Falamos sobre pressão, falamos sobre densidade, teorema de Arquimedes, tudo isso. Na hidrostática, o meu fluido, seja ele líquido ou gás, ele está em equilíbrio dentro de um recipiente. Ele não está escoando, ele não está se movendo. Diferentemente do que nós vamos ver agora na hidrodinâmica. A gente vai basicamente estudar o fluxo de fluidos. E aí, para começar a falar de fluxo de fluidos, a gente vai começar falando de vazão. Olha só, babies. Aqui eu botei algo com uma caixa d'água ligada a um encanamento, tá? E aí, destampando essa caixa d'água, ligando o registro, essa água vai escoar por esse caminho até sair por aqui. A vazão nós vamos representar por essa letrinha Z. E nada mais é do que o fluxo de água em um certo intervalo de tempo. Então a gente vai definir que vazão é o volume de água que escoa em um certo intervalo de tempo ΔT. Repete comigo, vazão vai ser o volume de água que escoa em um certo intervalo de tempo ΔT. Te liga só, qual vai ser a unidade de vazão no sistema internacional? Vazão no sistema internacional vai ser unidade de volume é metro cúbico, unidade de tempo é segundo. Então, minha vazão vai ser dada em metro cúbico por segundo. Olha só o que nós vamos fazer. Para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre vazão, eu vou pegar esse pedaço de cano bem aqui e eu vou ampliá-lo usando a minha lente de aumento. Babies, quando eu pegar esse pedaço de cano aqui, como vocês podem ver, eu tenho um certo comprimento que eu estou chamando de L, uma área que eu estou chamando de A, e aqui eu estou dizendo que a minha água está escoando com uma velocidade Vzinho, tudo bem? Olha só, nós aprendemos que a vazão é o volume de água que escoa em um certo intervalo de tempo ΔT. Olha, o volume básico de um sólido como esse é a área da base, né, a área, a secção transversal, vezes a altura, que nesse caso seria o comprimento do corpo, dividido pelo tempo ΔT. Meus amores, olha só, não sei se tu vais lembrar, mas L sobre ΔT é comprimento sobre tempo, é distância sobre tempo. E distância sobre tempo é justamente a nossa velocidade média. Nesse caso a gente vai chamar só de velocidade. Então eu posso dizer também que a vazão de um determinado fluido é a área por onde esse fluido sai vezes a velocidade, fechou? Então não esquece que vazão vai ser área vezes velocidade, só que sempre trabalhado em geral no sistema internacional. Você vai fazer o seguinte para mim, você vai bater um print disso aqui agora, a gente vai continuar falando de vazão. Olha só, bebês, agora que a gente já falou sobre vazão, eu preciso juntar uma informaçãozinha para a gente fechar a vazão e ir para o próximo tópico, que é a equação de Bernoulli, tá? Olha só, eu botei aqui um sistema de encanamento, onde eu tenho um cano mais fino e esse cano desemboca. Desemboca, será que é uma palavra que só existe na minha cidade ou será que existe na tua também? Fiquei em dúvida, põe aqui nos comentários. Então a gente tem esse encanamento menor que desemboca, que termina aqui nesse encanamento maior, tá bom? No encanamento menor eu tenho uma área A1 e a minha água, meu líquido, meu fluido, escoa com uma velocidade V1. No encanamento 2 eu tenho uma área A2 e meu fluido escoa com uma velocidade V2. Na tua prova, ele pode te dizer o seguinte, que o fluido encontra-se em regime estacionário. Mardoc, meu Deus, o que é um regime estacionário? Gente, toda vez que ele falar de regime estacionário, é nada mais, nada menos do que vazão constante. Cara, falou em regime estacionário, vazão constante. Então, como a vazão é constante, olha só como a gente vai matematizar isso aqui, quase que não sai. Vazão no cano 1 tem que ser igual a vazão no cano 2. E vazão, como nós vimos ainda agora, pode ser área vezes velocidade. Então eu vou ter área 1 vezes velocidade 1 igual a área 2 vezes velocidade 2. Simples assim, cara. Nesse caso, como vocês podem perceber, a área e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior for a área, menor é a velocidade. Olha só. Quando tu pega uma mangueira, tomando banho de mangueira, ou ajudando teu pai, tua mãe a lavar o carro, a lavar o pátio, não sei, a lavar alguma coisa com uma mangueira, e você tampar uma parte da mangueira com teu polegar, você percebe que o esguicho da água vai mais longe. Isso acontece porque a água ela passa a sair com uma velocidade maior.
Quando você tampa a mangueira com o dedo, você está diminuindo a área. E diminuindo a área, você aumenta a velocidade. Fechou, galera? Bate o print aqui desse resuminho, que agora a gente vai falar sobre a equação de Bernoulli. Olha só, babies, agora que a gente já falou sobre vazão, que é o princípio de tudo, a gente vai elevar um pouquinho agora a nossa análise. Nós vamos falar sobre a equação de Bernoulli. Eu vou logo te avisando. Essa é a maior equação de física de todo o ensino médio. Ela é bem grande, mas decorá-la não vai ser tão importante, tá? A gente não vai trabalhar fazendo conta com isso, não costuma ser cobrado em vestibular. O que a gente precisa entender por trás de tudo isso é a teoria, tá bom? Mas vamos lá. Eu botei aqui um encanamento qualquer composto de um cano, que eu vou chamar de cano 1, e ligado a uma parte secundária que eu vou chamar de cano 2, tá? O cano 1, como vocês podem ver, está a uma certa altura H1 do chão e o cano 2 está a uma certa altura H2. Eu estou dizendo que a água está escoando por aqui com uma velocidade V1 e a água no cano 2 está escoando com uma velocidade V2, fechou? O que nós vamos fazer aqui é aplicar o princípio da conservação de energia. Eu vou dizer que a energia que eu tenho no cano 1 é igual à energia que eu tenho no cano 2 e que tudo isso é uma constante, afinal energia não se cria e energia não se destrói, energia se conserva. Eu estou fazendo tudo isso, meus amores, porque eu só vou manipular o lado 1 da minha equação. Você pode ver que já fica bem grande, tá? Mas eu quero que fique subentendido, que tudo que eu fizer para 1, eu estou fazendo também para 2. Bora lá. A minha energia nesse ponto vai ser energia potencial gravitacional, porque eu tenho uma certa altura, energia cinética, porque eu tenho aqui uma velocidade, e trabalho, porque a massa de água que vem atrás, ela empurra a massa de água que está na frente. Então é um acréscimo de energia que eu tenho. A minha energia potencial gravitacional, você sabe que é mgh. A minha energia cinética é mv² sobre 2. E trabalho vai ser força vezes o deslocamento. Nesse caso, o deslocamento eu chamei de x1 e x2, respectivamente. Cara, eu não sei se você vai lembrar, mas massa é dado por densidade vezes volume. Então eu abri aqui massa em densidade vezes o volume. Fiquei com toda essa equação gigante para mim. Vamos acompanhar com calma. Ficou então densidade vezes o volume vezes gravidade vezes altura. Densidade vezes volume vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Mas, olha só, gente, lá na hidrostática nós vimos que pressão pode ser dado por força dividido por área. Então eu vou dizer que força pode ser pressão que multiplica a área sem problema nenhum. Partindo disso eu vim para cá, ó. Eu disse que a força ela vai ser pressão vezes a área. Só que, gente, área vezes o x1, a área vezes o tamanho do tubo, vai ser o meu volume. Então o que eu vou fazer? Como o volume aparece em todos os membros da equação, eu cortei de um lado com o outro. Não te esquece, apesar de não estar aparecendo aqui no papel, tudo que eu fiz para um lado, eu fiz para o outro. Tudo que eu fiz para o cano 1, eu fiz também para o cano 2, tá bom? Por favor, não vá esquecer disso. Então, depois de ter cortado o volume, olha só o que sobrou. Eu tenho aqui dgh mais d vezes v² sobre 2 mais P1. E tudo isso é igual a uma constante. Olha só, gente. Esse dgh bem aqui, a gente já conhece. Quem é dgh? dgh é minha pressão hidrostática. Esse d vezes v² sobre 2 é um elemento novo que aparece. E esse P1 que está aparecendo bem aqui, ó, muita atenção, ele é chamado de pressão hidrodinâmica. Não confunda essa pressão que aparece aqui com a pressão hidrostática. Essa é a pressão que o meu fluido exerce quando ele está escoando, quando ele está em movimento, tá? Diferentemente da pressão hidrostática, que é a pressão que o fluido exerce quando ele está em equilíbrio, dentro de um certo tubo, tudo bem? Ou de um certo recipiente. Então, gente, essa aqui é a nossa equação de Bernoulli. Calma, não vai ser preciso que tu grave toda a equação de Bernoulli, tá? Eu quero que você entenda de onde ela veio e agora nós vamos manipular para falar de um outro princípio da física, o chamado princípio Venturi. Olha só, meus amores, para a gente finalizar a aula de hidrodinâmica, a gente vai falar sobre a equação de Bernoulli, mas em nível de teoria, tá bom? Para isso a gente vai falar do princípio de Venturi. Te liga aqui no resuminho. Cara, aqui, apesar de mal desenhado, eu juro que eu fiz de coração, tá? É um avião, um corte, como se você estivesse vendo um avião de lado, tá bom?
Esse aqui é um corte de secção transversal da asa do avião. Cara, olhem só. Aqui eu tenho o movimento do ar se deslocando em direção à asa, e ao bater na asa, o ar se divide, escoando uma parte por cima com uma velocidade V1 e uma parte por baixo com uma velocidade V2. Devido ao formato aerodinâmico da parte de cima da asa do avião, a velocidade V1 ela é bem maior, na verdade, que a minha velocidade V2, já que a parte de baixo da asa ela não é tão aerodinâmica assim. Tá, mas Doc, beleza, eu entendi que V1 é bem maior que V2, mas onde é que tu quer chegar com isso? Olha só, escrevendo a minha equação de Bernoulli, o que é que eu vejo? Eu não tenho tanta diferença de altura entre a parte 1 e a parte 2. Se eu não tenho tanta diferença de altura, esse pedaço aqui, que é o meu DGH, ele corta. Não te esquece, lá da hidrostática do princípio de Stevin. Para eu ter diferença de pressão, eu tenho que ter diferença de altura. Como aqui eu não tenho diferença de altura, não tem diferença de pressão hidrostática. Ou se tem, é muito pequena. Como essa diferença de pressão é muito pequena, o que vai sobrar para mim é isso aqui, ó. D vezes V quadrado sobre 2, mais a minha pressão hidrodinâmica é igual a uma constante. Veja que nessa relação só tem duas coisas que podem variar, a velocidade e a pressão. Nesse caso, como a soma delas é uma constante, toda vez que uma dessas grandezas aumentar, a outra tem que diminuir, tudo bem? Para isso, né, para que o meu resultado ele permaneça constante. Qual é a moral da história? Sobre o que fala o princípio de Venturi, então? O princípio de Venturi fala justamente sobre essa parte aqui que eu estou pontilhando, gente. Que quanto maior é a velocidade de escoamento de um fluido, menor é a pressão que ele exerce sobre as paredes do recipiente, nesse caso sobre a asa do nosso avião. Quando eu olhar então para o meu avião, o que eu sei? Que a velocidade que vem por cima, ela é maior. Se a velocidade que vem por cima, ela é maior, a pressão exercida, ela é menor. Agora, por baixo, a velocidade ela é pequena, a velocidade é baixa. Se a velocidade é baixa, a pressão é grande. Então, a pressão de baixo para cima, ela é maior do que a pressão de cima para baixo. E é isso que mantém, na verdade, esse é um dos fatores que mantém o meu não, né? Quem dera eu tivesse um avião. Mas é isso que mantém os aviões sustentados, voando bonitinho, sem cair, que é o que a gente quer. Olha só, galerinha, essa foi a nossa aula de hidrodinâmica. É uma aula cheia de conteúdo, mas é rápida, tá? É uma aula rápida se você comparar com a hidrostática, que é bem maior. Mas não é por isso que tu vai deixar de estudar isso aqui, tá? Pode cair na tua prova, e esse princípio de Venturi, cara, isso é uma sacadinha que não é todo mundo que tem, tá bom? Então olha só, tu vai fazer o seguinte, se tu gostou dessa aula, tu vai deixar o teu like, tu vai te inscrever no canal e ativa o sininho, cara. A gente tá liberando muita aula agora nessa época de quarentena, tá? Mas, Mardoc, eu tô vendo depois da quarentena. Que bom, sinal que o mundo não acabou. Mas a gente está liberando muito conteúdo, e para você não perder esse conteúdo, clica aqui, ativa o sininho e vem acompanhar a gente, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima.